Atentamente ouçamos agora a mensagem da Palavra de Deus. O pastor Horácio da Silva Júnior pregará focalizando o tema Rute, a mulher que soube decidir. Ruth é uma das 4 mulheres mencionadas na genealogia do Messias e uma das mais encantadoras personagens femininas não só da Bíblia, mas de toda a literatura mundial. Pensar em Ruth é pensar em suavidade, fidelidade, modéstia e uma fé firme do Senhor, a quem ela conheceu por meio de seu primeiro marido e em quem creu. Esta graciosa história de uma gentil mulher é um retrato delicioso e encantador da vida doméstica em tempos de anarquia e aflição. 1000 anos antes, Abraão tinha sido chamado por Deus para fundar uma nação, com o propósito de um dia trazer um Salvador para a humanidade. Neste livro de Ruth, cujo autor é anônimo, temos a constituição da família, dentro dessa nação, que traria o Salvador. Ruth foi bisavó do rei Davi, um dos progenitores do Messias, e os 4 capítulos deste livro brilham com várias e importantes verdades com referência a todos os aspectos da nossa vida. O capítulo 1 apresenta Ruth e suas resoluções. O 2, Ruth e seus serviços. O 3, Ruth e seu descanso. E o 4, Ruth e sua recompensa. A história de Ruth desenrola-se durante o período dos juízes. Ela revela que durante a deplorável apostasia moral e espiritual daqueles dias, havia um remanescente fiel que continuava a amar e obedecer a Deus. Durante o período dos juízes, Israel viveu muitos aborrecimentos porque cada um tornou-se sua própria autoridade e agiu de acordo com as suas próprias opiniões sobre o certo e o errado. Diz a Bíblia que cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. O livro salienta o fato de que Deus opera na vida daqueles que permanecem fiéis a Ele e à sua palavra. Houve uma prolongada seca e fome em Belém, fato que levou uma família de Judá a emigrar para a terra de Moabe, que compreendia a região fértil e bem regada dos planaltos que se estendem a leste do Mar Morto, região chamada atualmente Transjordânia. A família constava do marido Elimeleque, a esposa Noemi e 2 filhos, Malom e Quilion. Em Moabe, esses 2 moços casaram-se com 2 moabitas, Malom com Ruth e Quilion com Orfa. A família hebreia não foi muito feliz em Moabe, e mesmo antes do casamento dos 2 moços, já seu pai morrera. Pouco depois morreram também eles, ficando numa só casa 3 viúvas, Noemi e suas noras. Não havia para elas grandes esperanças, a não ser novo casamento. Os costumes do tempo eram duros, e uma viúva que não tivesse rendimentos próprios ou que não tivesse possibilidade de novo casamento estava condenada a uma vida triste. Iria depender da boa vontade e da caridade de seus parentes. Era a situação de Noemi, que profundamente acabrunhada, ouvindo falar que havia fartura em Belém, resolveu voltar para a sua terra. Fora alegre e feliz, acompanhada do esposo e dos filhos. Voltava viúva e sem filhos. Ao tomar essa resolução, suas noras decidiram acompanhá-la, ao que Noemi, não querendo naturalmente que elas dessem um passo, do qual viesse a arrepender-se, procurou demovê-las desse intento. Já perto das fronteiras de Judá, Orfa achou melhor voltar para sua terra e nunca mais ouvimos falar dela. Ruth, ao contrário, apegou-se a Noemi e proferiu as palavras que vamos ler no capítulo 1, versículo 18. Assim falou Ruth à sua sogra Noemi: não me enches para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu,
e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Noemi pediu mais uma vez para que Ruth voltasse, mas a jovem permaneceu firme. Sua resposta é uma das mais importantes e memoráveis promessas de devoção e amor encontradas em toda a literatura. Esta é uma das mais belas decisões e confissões da Bíblia e de resultados eternos. As duas viúvas chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Ruth compreendeu a situação em que se encontrava. Sua sogra, já bastante avançada em anos e cansada. Elas duas sozinhas, duas viúvas. Corajosamente, pois, se decidiu ajudar no sustento do lar e foi respigar nos campos vizinhos, isto é, apanhar as espigas que os ceifadores não cortaram ou que ficaram no campo depois da ceifa. Caiu-lhe por sorte ir respigar nos campos de propriedade de Boaz, parente de Noemi. O capítulo 2 faz a descrição minuciosa desse encontro. A simpatia que Ruth encontrou em Boaz. Foi isto o princípio de uma sincera afeição que resultou no casamento. Ruth era uma moça laboriosa e procurou logo alguma coisa para fazer. Não ficou dependente da sogra, mas foi trabalhar para sustentar a casa. E certamente essa circunstância deve ter causado boa impressão em Boaz. Outra qualidade que podemos apreciar em Ruth é a sua humildade. Não exigiu, não insinuou laços de parentesco, mas ao contrário, reconhecia que Boaz a estava tratando generosamente por mero favor, pois não era, como diz a Bíblia, uma das suas criadas. A humildade, meu caro ouvinte, é sempre uma boa virtude cristã. Ainda outra qualidade muito apreciável em Ruth é seu espírito de gratidão. Sempre agradecia os favores recebidos. A gratidão não deve ser apenas sentida, mas externada em palavras sinceras. Desenvolveu-se entre Boaz e Ruth uma grande simpatia e daí o amor. Boaz um dia declarou a Ruth a sua intenção de casar-se com ela, o que ocorreu após preenchidas certas formalidades conforme os costumes da época. Nasceu então o primogênito, que recebeu o nome de Obed. Foi grande o regozijo entre os amigos. No versículo 16 lemos que a própria Noemi serviu de ama a Obed, que mais tarde veio a ser o pai de Jessé, e este o pai do rei Davi, de maneira que Ruth veio ser a bisavó do grande rei. Sabendo que Davi é ascendente de Cristo na carne, chegamos à conclusão de que Ruth foi ascendente do Salvador do mundo. Não podia haver maior galardão para ela. Aqui está, ouvintes, o resultado de uma importante decisão na vida. Uma decisão é sempre importante, principalmente quando ela se prende ao nosso destino eterno. Ruth não decidiu apenas para o tempo, mas para a eternidade. Ela foi também galardoada temporariamente no casamento, em ser ascendente do rei Davi e do Cristo. A grande escolha de Ruth é resumida nos versículos 14 a 18 do capítulo 1, num retrato preciso da opção que uma pessoa faz quando se torna um cristão. Ela foi, primeiro, uma escolha de convicção e não de emoção, conforme se vê no contraste com Orfa. Segundo, uma escolha feita apesar de todas as dificuldades registradas nos versículos 11 a 13. Terceiro, a escolha em favor de um povo. Quarto, a escolha de um objeto supremo de devoção. Quinto e último lugar, uma escolha sem opção de voltar atrás. Deus honrou a decisão de uma jovem virtuosa que deixou seu país idólatra a fim de permanecer leal ao Deus de Israel, juntamente com sua sogra. Ruth se tornou parte da família terrena através do qual Cristo veio ao mundo, porque ela soube decidir. Amém.
Bendito Deus e Pai, nesta programação especial dedicada às mulheres, nós te louvamos pelo exemplo de Ruth, a Moabita, que soube decidir. Ela soube fazer a escolha e foi galardoada como bisavó do rei Davi e na tábua genealógica do Cristo Messias prometido. Oramos pelas mulheres em todo o mundo, de um modo especial pelas tuas filhas, pelas tuas servas, que em tua igreja, Senhor, te serve com alegria e com dedicação, com abnegação, cooperando no trabalho do ministério, pelo trabalho dessas mulheres em seus lares, cuidando de seus maridos e de seus filhos. Te louvamos pela vida delas e oramos pelas mulheres que estão em sintonia conosco, que a tua bênção seja sobre ela. Oramos em nome de Jesus, em nome de quem agradecemos. Amém. Visite nossa página na internet www.mib.com.br